O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse-lhes: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O nosso texto faz parte de uma longa sessão na qual Mateus põe Jesus, com as suas palavras e as suas ações, a anunciar o reino. Esta sessão vai do capítulo 4, 23, até o capítulo 9, versículo 35. Na primeira parte da sessão, Mateus apresenta o Sermão da Montanha. Na segunda parte, Mateus apresenta o anúncio do reino de Deus. Em resumo, temos nesta sessão o anúncio do reino de Deus nas palavras, gestos de Jesus. As palavras de Jesus anunciam a chegada desse mundo novo, no qual pobres e débeis receberão a salvação de Deus. O texto que nos é proposto apresenta dois episódios distintos. No primeiro temos o chamado do publicano Mateus. No segundo temos a descrição de um banquete em casa de Mateus e de uma controvérsia com os fariseus. Os publicanos estavam catalogados como pecadores públicos notórios. Eram os cobradores de impostos que, além de estar a serviço do opressor romano, tinham a fama, e é preciso dizer também o proveito, de explorar os pobres. A linguagem oficial associava-se aos ladrões, aos pagãos, aos assassinos e às prostitutas. Os publicanos eram considerados, para todos os efeitos, pecadores públicos, permanentemente afetados de impureza, que nem sequer podiam fazer penitência, pois eram incapazes de reconhecer todos aqueles a quem tinham defraudado. Os fariseus, muito ciosos da sua santidade, mudavam de passeio quando na rua viam um publicano vir ao seu encontro. Eram, portanto, gente desclassificada, apesar de rica e impura, considerada amaldiçoadas por Deus e, portanto, completamente à margem da salvação. Tudo isso nos permite perceber o inaudito da situação criada por Jesus. Ele não só chama um publicano para o seu grupo de discípulos, mas também aceita sentar-se à mesa com ele, estabelecendo assim com ele laço de familiaridade, de fraternidade, de comunhão. O comportamento de Jesus é não só antenotório de moral e de bons costumes, mas uma verdadeira provocação. O relato da vocação de Mateus não é substancialmente distinto do relato do chamado de outros discípulos. Em qualquer um dos casos, fala-se de homens que estão a trabalhar, a quem Jesus chama e que, deixando tudo, seguem Jesus. Os chamados não são super-homens, seres perfeitos e santos, estranhos ao mundo, pairando acima das nuvens, sem contato com a vida e com os problemas e dramas dos outros homens e mulheres.
mas são pessoas normais, que vivem uma vida normal, que trabalham, lutam, riem, choram, têm suas contradições, mas têm os seus valores também. Todos são chamados ao seguimento de Jesus. Aqui, o verbo utilizado na forma imperativa traduz a ação de ir atrás e define a atitude de um discípulo que aceita ligar-se ao Mestre, escutar suas lições e imitar os seus exemplos de vida. É, portanto, isso que Jesus pede a Mateus. Mateus, sem objeções nem pedidos de esclarecimento, deixa tudo e aceita ser discípulo, numa adesão plena, total e radical a Jesus e às suas propostas de vida. Mateus define aqui o caminho do verdadeiro discípulo. É aquele que, na sua vida normal, se encontra com Jesus, escuta o seu convite, aceita-o sem discussão e segue Jesus de forma incondicional. A esta adesão ao chamado de Deus chama-se fé. No relato da vocação de Mateus, há, no entanto, um dado novo em relação a outros relatos de vocação. É que aqui, no chamado, é um cobrador de impostos. Já sabemos que os cobradores de impostos eram gente desclassificada, excluída da vida social e religiosa do povo de Deus, catalogada como pecadora e sem qualquer possibilidade de salvação e de relação com Deus. Jesus, no entanto, pretende demonstrar que na casa do reino há lugar para todos, mesmo para aqueles que no mundo considerado desclassificados e marginais. Deus tem uma proposta de salvação para apresentar a todos os homens e mulheres, sem exceção. A essa proposta não distingue entre bons e maus. É uma proposta que se destina a todos aqueles e aquelas que estiverem interessados a acolher uma vida nova, a acolher a salvação. O banquete era, na mentalidade judaica, o lugar do encontro, da fraternidade, onde os convivas estabeleciam laços de família e de comunhão. Sentar-se à mesa com alguém significava estabelecer laços profundos, íntimos, familiares com essa pessoa. Por isso, o banquete é para Jesus o símbolo mais apropriado desse reino de fraternidade, de comunhão, de amor sem limites. Ele que veio propor a todos nós. Ao sentar-se à mesa com os publicanos e pecadores, Jesus está a dizer de forma clara que veio apresentar uma proposta de salvação para todos, sem exceção, e que, nesse mundo novo, todos os homens e mulheres, independente das suas opções ou decisões erradas até, têm lugar em Deus, têm lugar na salvação. A única condição que há para sentar-se à mesa do rei é estar disposto a aceitar essa proposta que é feita por Jesus. Deus chama a todos nós. Os que se consideram bons e justos frequentemente acham que não precisam do dom de Deus, pois eles merecem, pelos seus atos, a salvação. Mas a verdade é que a salvação é sempre um dom gratuito de Deus, não merecido do homem. O que Deus pede ao homem, seja ele bom ou mau, pecador ou santo, justo ou injusto, é que aceite o dom de Deus, escute o chamamento de Jesus e, sem objeções, com total confiança e disponibilidade, aceite o convite para seguir Jesus, para ser seu discípulo e para integrar na comunidade do reino. Que nós nos sintamos chamados, que os nossos pecados não nos impeçam de responder sim, e que nunca nos conformemos por uma conversão dada, ou seja, nunca achemos que já somos suficientemente discípulos de Jesus. Estamos vivendo como Jesus, estamos fazendo o que Jesus nos pede, temos uma vida realmente em Cristo, com os sentimentos,
com as mesmas atitudes de Jesus, que nós sintamos-nos acolhidos e abraçados pelo coração de Deus, mas que também o nosso sim seja permanente a esse Deus de amor, a esse Deus da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.